aqui de novo para darmos continuidade a mais uma palestra sobre a sabedoria gnóstica, o conhecimento universal, transcendental, eterno, que sempre guiou as almas anelantes à consecução, à conquista disso que se chama a autorrealização íntima de nosso real ser, interior e profundo. O tema da palestra de hoje é interessantíssimo. Chama-se a transmigração das almas. É uma lei. Já estudamos algumas leis importantes, a lei do karma, com a participação da justiça divina. Estudamos as leis da morte e seus fenômenos. Estudamos as leis de eterno retorno, recorrência e reencarnação. E hoje, com o estudo dessa lei que vamos tratar de explicar, vamos ter uma visão panorâmica um pouco maior, desta questão que chama-se a autorrealização íntima de nosso real ser. Como sempre, nos colocamos debaixo e pedindo as graças, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e as graças, as bênçãos, a força de nosso Guru, o Avatara da era de Aquário, o Venerável Mestre Samael Aumbeor. E pedimos à Loja Branca, em geral, em seu conjunto, que nos apoiem, nos iluminem, nos guiem e possam fazer que as nossas palavras frutifiquem nos corações das pessoas que nos escutam. Poderíamos começar colocando na balança a questão da criação e do Criador e a questão do ateísmo, da desinformação, das teorias em relação à origem do homem, à origem do universo. Para qualquer pessoa sensata, simplesmente por pura sensatez, hoje em dia já é completamente óbvio dizer que Deus criou os deuses, gestou os deuses, e os deuses gestaram a criação, e nessa criação colocaram o ser humano. É uma forma muito simples de dizer o que qualquer coração com anelo sente e pode concordar sem nenhum tipo de problema intelectual. Mas essa aqui é a questão. A mente de cada um de nós é complicada. O mundo das crenças também é complicado. Nem o ateu, nem o crente tem experiência real sobre Deus, sobre a criação. Os estudos gnósticos querem nos dar as compreensões e as práticas para por nós mesmos conquistarmos a visão de Deus, a compreensão da sua criação e o desenvolvimento interno que nos capacite para sermos deuses junto a Deus. A autorrealização íntima
de nosso real ser interior. Vamos fazer uma imagem, uma metáfora, para tratar de entendermos o absoluto, o Deus que não tem nome, que não pode ser conhecido, de onde tudo sai e para onde tudo volta. Em um momento X, respira, incendia em um fogo universal a criação. E essas chispas desse fogo universal depositam, depois de todo o processo da criação completado, a sua essência divina no mundo físico, na natureza, com o objetivo de que essa essência divina volte com a experiência da natureza, do mundo físico, até esse fogo universal, só que já transformada em uma chama, para posteriormente entrar em um absoluto e se fundir nesse mistério divino, incognoscível, inexplicável. Esse esquema que Deus faz para nos deixar aqui, o faz dentro de um esquema repleto de leis da criação, de leis naturais, das quais o homem atual é completamente inconsciente. O homem atual é simplesmente consciente do salário mínimo, da cerveja da sexta-feira, das suas conversas de fim de semana, de sua vida horizontal, desassossegada, profundamente dormida, sem interesse real por nada que tenha a ver com sua origem e com a origem da criação. E justamente por isso, esqueceu há muito tempo na sua história, perdeu-se há muito tempo na sua história do contato com essas leis universais que regem a natureza e regem a si próprio, o próprio indivíduo. E chegamos a um ponto onde o afastamento é tão grande, né, que o estudo e a compreensão destas leis para uma mente não trabalhada, não esforçada no trabalho esotérico, este tipo de leis, este tipo de questões podem-lhe parecer uma perfeita fantasia. O que o homem chama realidade hoje em dia, o fogo fátuo da vida, a ilusão que vira poeira quando morre, é a realidade para ele. E as leis universais, o estudo dessas leis, a compreensão dessas leis, vem lhe parecer uma perfeita fantasia, uma perfeita coisa completamente absurda e ilógica. Mas nós estamos aqui pretendendo virar o jogo, né? Nós compreender e nós tratarmos de passar essa compreensão. Existe, ou existiu, né? Hoje nós temos esse conhecimento vindo da época dos egípcios, o famoso tarô, o livro de ouro, o padrão de medidas do universo. Se Deus quiser, nós vamos estudar o tarô, né? Não para brincar com as cartinhas, né? Tipo uma bruxinha
tratando de ler o futuro, que pode ser feito, mas não é esse o objetivo do estudo do tarô. Realmente o estudo do tarô é o estudo das leis, do padrão de medidas do universo e do microcosmos homem. E com essa compreensão, o estudante, o devoto, o aspirante vai poder compreender os passos que tem que dar em seu sendero de volta a seu Criador. Pois bem, uma das leis desse tarô, uma das leis universais, se encontra na carta número 10, que é uma carta onde se vê Anubis ascendendo e o tifão Bafometo descendo em um círculo, em uma roda, nos indicando, nessa figura, a existência na natureza de duas leis fundamentais, que são a lei de evolução e sua irmã gêmea, a lei de involução. Vamos tratar de definir, com muita simplicidade, essas duas leis que regem toda a natureza. A lei de evolução, estritamente, significa ascenso, construção, progresso, dignificação. E sua contraparte, a lei de involução, significa progresso à inversa, destruição, degeneração, decrepitude, etc. São dois eixos ao redor dos quais se movem todos os fenômenos da mãe natureza. Tudo na natureza tem processos de nascimento, crescimento, progresso, avanço, chega ao zênite, ao ponto mais alto, e inicia-se o processo contrário, descida, degeneração, deformação, envelhecimento e morte. Acontece com absolutamente tudo. As sementes, que se transformam em árvores e depois em galhos secos. As pessoas que nascemos, chegamos a um momento de plenitude em nossa vida e começamos a ficar velhos até morrer. Qualquer planeta que nasce no espaço sagrado, termina seu ciclo como se fosse uma lua, um cadáver. As civilizações dentro de nossa terra têm seu início, têm seu momento mais esplendoroso e depois decaem, degeneram e desaparecem. Por aí há um filme famoso, muito antigo, que falava sobre o ascenso e a queda do Império Romano, por exemplo. Só que, na atualidade, a cultura cientista oficial está, infelizmente, engarrafada na crença, em uma crença, em um dogma, que, como a mesma palavra diz, é uma imposição, é algo que não está constatado, no entanto, é uma imposição educacional sobre a humanidade, e esse dogma é o dogma da evolução. Considera-se que tudo está constantemente evoluindo. A matéria quanto ao espírito. Se defende a hipótese de que o ser humano atual
com o passo de muitíssimo tempo, chegará a se convertir em Deus, por lei de evolução. Se defende, em um aspecto material dessa compreensão, que viemos, no processo natural, até o famoso macaco, do qual saímos, aparece o homem, a lei de Darwin sobre a origem das espécies, por evolução. E nesse processo de evolução, esse homem vai se convertir em um Deus. Bom, nós dissemos na sabedoria gnóstica que isso é um completo absurdo, sem lógica, e um atentado contra o livro de ouro, o padrão de medidas, o tarô, que não só foi deixado para nós pelos egípcios, sino que faz parte de todas as culturas que, em sua parte esotérica, guardam a compreensão dessas leis e da construção do universo. O estado da mente atual é do jeito que é, justamente porque se encontra degenerada. Uma mente degenerada jamais questionaria o Criador e a sua criação. Estudaria a criação e seu Criador, partindo do estudo de si próprio. Mas os sabichões desta época insistem, como Laplace, famoso matemático francês do século XVIII, precursor da teoria nebular da origem do universo, insiste em que o universo surgiu do nada. Ele faz uma explicação simples, completamente absurda. Fez essa explicação em uma plateia onde Napoleão Bonaparte estava presente, e em um copo de água colocou o elemento água e óleo, querendo simbolizar com eles o hidrogênio e o hélio originais em sua teoria, de onde, com um movimento que surge não se sabe de onde, se gesta o universo. E naquela palestra famosa, nesse copo de água com óleo, pegou um palito, fez um movimento, agitou intensamente essa água e viu-se uma borbolha de gordura, de óleo, girando, separada da água, e diz para o público: assim iniciou-se a formação do universo. Napoleão Bonaparte, inteligente, lhe perguntou: meu senhor, e nessa explicação sua, onde que está a mão de Deus? Aí Laplace, com muito orgulho, com muito amor próprio, lhe disse: não precisei de Deus para inventar a minha teoria. E Napoleão Bonaparte lhe respondeu: o senhor não está percebendo que com seu palito, com seu movimento, você está fazendo a função de Deus. Quer dizer, a mente tem capacidade de inventar qualquer coisa, mas não se sustenta. Da onde que surge o hélio? Da onde que surge o hidrogênio? Da onde que surge esse movimento, esse impulso primeiro, que vai misturar o hélio e o hidrogênio com poeira cósmica, metais e rochas,
e vai se começar a gestar formações planetárias. Qualquer criancinha poderia inventar uma coisa até mais bonita, até mais interessante, né? Uma outra teoria sobre a origem do universo que pretende colocar um início no dogma da evolução, um princípio evolutivo, é aquela famosa teoria do Big Bang, promovida intensamente por Stephen Hawking, famoso físico teórico, já morreu há relativamente pouco tempo. Há um filme muito bonito que chama A Teoria do Tudo, é na Netflix, é fácil de achar esse filme. E esse senhor, tão conceituado hoje em dia no mundo científico, ele dizia que ele estava buscando uma fórmula simples e bonita que contivesse nela o tudo, a formação de tudo, a origem de tudo. A teoria do Big Bang, da grande explosão, ela diz que no espaço surge um ponto, uma singularidade. Já começamos falando que surge um ponto, uma singularidade, mas surge de onde e surge por quê? E eles dizem que esse ponto também não explicam como nem por quê está se condensando. Provavelmente eles dizem isso porque tem verificado na observação astronômica do universo que os planetas estão em um estado de constante expansão e separação um dos outros. Daí vem, por pensamento analógico de contrários, que provavelmente aquela singularidade, aquele ponto do espaço original, estava se concentrando, se apertando, elevando a sua temperatura, até que surgiu um atrito tão intenso que se produz o Big, a grande Bang, explosão, e aí surge o universo. É uma teoria física, teoria, né? Não podemos dizer para Stephen Hawking, com todo respeito, na procura de sua fórmula maravilhosa, e a todos os seguidores desse tipo de pensamento, que essa fórmula já foi inventada há muito tempo. Só que ele não atingiu ela. A fórmula preciosa, simples e bonita tem um nome. Chama-se Deus. Pode ser chamado de Alá. Pode chamar de Inri, de Tal. Tanto faz. Podemos chamar de inteligência. É muito evidente para qualquer observador inteligente que por trás de todo fenômeno natural não existe o acaso. Existe uma inteligência. Se a nossa inteligência não é capaz de concretar, de ver essa inteligência, o problema é que a gente não é capaz. Mas é impossível negar a presença de uma inteligência por trás de tudo e qualquer fenômeno natural. O homem, que é capaz de inventar máquinas dificílimas de serem manejadas, não é tolo para não dizer que essas máquinas surgem do acaso, surgem de um processo muito inteligente do ser humano para construir as peças, para idear, para juntar, para pôr, para fazer funcionar, com toda uma engenharia mecânica, eletrônica, energética. Quando mais um corpo físico que o homem não inventou, não é capaz de inventar, ainda que a robótica está super evoluída, um planeta, umas estrelas, umas galáxias, a vida que há neste planeta, plantas, minerais, animais,
variadíssima, interessantíssima, que o homem não inventou, não é capaz de inventar. Há uma inteligência por trás dessa vida toda, desses processos naturais todos. Há uma inteligência inegável. E nós, que não pretendemos negar essa inteligência, Deus, Tao, Inri, seja qual for o nome que a gente quiser dar, através da sabedoria gnóstica pretendemos estudar, compreender essas leis, essa inteligência. Nós não podemos negar a existência na natureza da lei de evolução. Como temos dito, tudo evolui e chega a um ponto de plenitude. Porém, também não podemos negar na natureza a sua irmã gêmea, a lei da involução. Tudo, sem exceção, na natureza, depois de seu ponto de plenitude, a flor murcha, degenera, morre e desaparece. Mas o pensamento atual, o pensamento contemporâneo, parece que esqueceu-se. Não se sabe se propositalmente, porque não gosta, porque não quer admitir. Esqueceu, não presta atenção a todos os aspectos involutivos da natureza. E o que mais? Chama a esses aspectos involutivos de progresso, de melhora e de evolução. E nesse estado de coisas nos encontramos. Para uma mente desse tipo, seria muito esquisito vir reconhecer, por exemplo, que os famosos Neandertal ou Cro-Magnon, homens de Cro-Magnon da Europa, né, que datam de uns 40, 35 mil anos atrás, pudiessem ser elementos humanos degenerados da antiga Atlântida. Isso não é possível entrar no tipo de conceptualização moderna. Ou que as tribos verdadeiramente selvagens da Amazônia, as intocadas, e de inúmeros lugares do planeta Terra. Na Malásia tem muitas tribos verdadeiramente selvagens, né? Donde não se tem observado pelos etnólogos sinais de progresso, de desenvolvimento, de dignificação, vivem em um estado realmente degenerativo. Sejam esses elementos humanos, igual que aqueles Cro-Magnon que acabamos de mencionar, também elementos humanos degenerados provenientes da antiga Atlântida. Seria um susto, uma surpresa imensa para os seguidores de Darwin, do dogma da evolução, que nos é imposto na escolinha, né? Que resulta até interessante, né? De estudar esse processo natural, né? Essa busca de um elo perdido, que até hoje nunca foi descoberto, né? Seria surpreendente para os seguidores do dogma da evolução chegar a receber a informação surpreendente de que nós não viemos do macaco, mas ao contrário, o macaco vem de nós. De misturas
muito tempo atrás, de homens reais da Lemúria e da Atlântida, com bestas da natureza já extintas, né? Surgiu uma espécie de símio, uma espécie de orangotango, que se misturou a sua vez com outras espécies da natureza e que deu diversos tipos de homínidos, de onde, por um lado, surgiram os changos, gorilas, macacos, e por outro lado, um outro galho de tipo evolutivo nesse aspecto, que é o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, que somos nós. Haverá uma palestra mais profunda sobre esse tema, mas estamos querendo dizer que necessitamos, para nos adentrarmos dentro da sabedoria, né, uns pilares de estudo que nada tem a ver com o intelecto que todos e cada um de nós temos, curto, inútil em sua capacidade para adentrar os mistérios da vida e de Deus, e que necessitamos desenvolver outras faculdades, poderes, capacidades que nos permitam diretamente virmos estudar o livro da vida, o livro da natureza, o livro da criação e ao próprio Criador. E nisso estamos. Como é possível dizer, como que a mente de hoje é tão espantosamente degenerada, que nós estamos no topo da evolução, e no meio às guerras, e no meio às fomes, à desorganização dos governos, ao sofrimento da sociedade familiar, individual, onde todo mundo encontra-se iludido com a procura de uma falsa, fátua felicidade. Onde estão hoje em dia aqueles homens e mulheres angelicais da Arcádia, do paraíso perdido? Não vemos, como nos explica o Mestre Samael, com muita simplicidade, casais de jovens, de mãozinha dada, namorando, parecendo anjinhos. Que vida sexual complicada, confundida, extravagante por trás dessa aparente situação de idílio amoroso. Nos diz o Mestre Samael, com a sua capacidade extraordinária, clarividente, espiritual, objetiva, que os deuses das antigas civilizações, o deus Neptuno, Poseidon, que os grandes reis, como Salomão, que os grandes guerreiros, guerreiras, como Joana d'Arc, hoje em dia estão caídos, misturados entre as populações, perdidos de seus tronos, de seus reinados, de suas faculdades maravilhosas. Tudo por estes tempos do Kali Yuga, que é a idade de ferro na qual nos encontramos. É degeneração, é deterioro, mas nós insistimos em acreditar que estamos em um processo infinito, contínuo, constante de evolução e que por esse processo natural vamos chegar a Deus. Pretendemos, com a palestra de hoje, vir explicar
que se realmente há dentro do coração de cada um de nós uma necessidade de conhecer Deus, o universo, chegar a Deus, realizar, autorrealizar intimamente a nosso ser, a nosso Deus interior, temos que nos afastar radicalmente das leis naturais de evolução e de involução e entrarmos por uma lei de tipo espiritual que requer um grande esforço, que se chama lei da revolução da nossa consciência. A nossa consciência é esse elemento interno e independente da mente, hoje em dia nocauteado, que tem que se revolucionar com grandes esforços, padecimentos voluntários, através de 3 fatores interessantíssimos, importantíssimos, que nós estudamos didaticamente na sabedoria gnóstica. A nossa consciência tem que se rebelar contra tudo e contra todos, contra a vida horizontal, que não conduz a nada que não seja a morte, contra a vida social egoísta, inútil, que deprava os valores íntimos das criaturas. A consciência tem que se rebelar contra si próprio, contra a própria mente, contra os próprios estados anímicos, para poder abrir-se e captar por si própria as realidades da criação e do seu Criador. Esses 3 fatores da revolução da consciência são a morte psicológica, que viemos estudando já há um tempo, pouco a pouco, tratando de compreender essa lei consciente da morte mística, do trabalho de eliminação de nossa própria natureza, dos inúmeros agregados psicológicos que carregamos, de nossos defeitos. O segundo fator é o fator chamado nascimento, que é um grande mistério para ser estudado. É o segundo nascimento, aquele nascimento que Jesus Cristo explicou a Nicodemos na Bíblia, que ele diz: em verdade eu te digo que se não nasceres de novo, não entrarás no reino de Deus. Há um grande segredo esotérico aqui guardado, aqui escondido, que nós vamos a estudar minuciosamente. O nosso segundo nascimento, que nada tem a ver com dar um banho nas águas do Rio Jordão ou na piscina de qualquer igreja, molhar a cabeça e falarmos, já nascimos espiritualmente. Isso é um mero simbolismo que nada tem a ver com a realidade biológica, psíquico-espiritual do nascimento real, segundo, que temos que realizar dentro de nós. A construção de uns veículos internos que hoje nós não possuímos. A mudança absoluta de nossa natureza lunar por uma natureza de tipo solar. E o terceiro fator da revolução dessa consciência, conhecido por todo mundo, que é o sacrifício pela humanidade, o serviço desinteressado pelo ser humano, pelo próximo, a caridade, etc, etc, etc. A consciência que se trabalha a si mesma nestes 3 fatores da sua revolução poderá vir pouco a pouco a se abrir e a captar mais profunda e completamente estas leis que agora estamos de uma forma mais ou menos tratando de entender. Explicado estas 2 leis da evolução e da involução, temos colocado então o cimento necessário para a compreensão da lei da transmigração das almas, que vamos começar agora
a descrever. A essência divina, isso que nós somos, por desiderato cósmico, por ordem divina, porque Deus nos enviou aqui para Ele se conhecer a si próprio através de nós. A nossa essência divina está atrelada aos processos naturais de evolução e de involução. Nossa essência divina, e no percurso de muito tempo, evolui e involui em uma roda que é chamada roda de Samsara pelos tibetanos. E essa roda explica-nos essa lei da transmigração, a viagem migratória das almas durante inúmeras existências. Vamos começar o estudo dessa lei com uma anedota. Eu lembro em Divinópolis, bastante tempo atrás, que tivemos a sorte de conhecer uma história de um senhor, Geraldo Teles de Oliveira. Já é morto há muito tempo. Nós conhecemos seus descendentes, seus filhos, artesãos que esculpem em madeira e vendem no Palácio das Artes de Belo Horizonte suas esculturas. As suas esculturas são curiosíssimas, são umas rodas. E nessas rodas estão desenhados homens com cabeça de lobo, lobisomens, homens se transformando em animais, entrando nas raízes das árvores, se transformando em pedras, e depois subindo, se transformando em plantas, em outros animais, em pássaros, em homens. E essa roda maravilhosa está em movimento. Aconteceu que esse senhor Geraldo Teles de Oliveira, um trabalhador braçal com faculdades artísticas, sonhou de forma repetitiva, insistente, no momento de sua vida, com essa roda. E isso provocou na vida dele um impacto tamanho que em seus trabalhos braçais, no meio do mato, buscava uma forma dele concretizar, esculpir. E não parou até que não encontrou nas galas de umas árvores o jeito dele cristalizar a roda que ele viu em seu sonho, em seus sonhos repetitivos. E trouxe pela primeira vez, com muito esforço, com muita dedicação, a sua visão astral, onírica, a esculpiu em madeira no mundo físico. Foi famoso esse momento, e foi muito considerado em Divinópolis, na parte cultural de Divinópolis. Esse senhor é conhecido. E a sua peça fundamental, ele repetiu essa roda várias vezes, fez esse desenho, essa escultura, inúmeras vezes, mas a roda original foi um inglês que comprou, levou para a Inglaterra. E ele morreu, com o passar do tempo, repetindo incessantemente a escultura que ele viu em seu sonho. Tamanho foi o impacto, dessa revelação íntima para ele. Seus descendentes, seus filhos, copiaram, continuam a fazer, mas já está muito degenerada a ideia do momento original,
e já não tem aquele impacto, aquela força, aquela vibração, aquela potência de transmissão que a peça original tinha. O fato de nós contarmos esta anedota, né, é para informar, né? Já falamos do mundo dos sonhos, né? Das saídas em corpo astral, que essas leis do universo que estamos estudando, que essa construção universal, mesmo que a mente do homem moderno não acredite, porque o problema é que não acredita, porque não vê, né? Não significa que isso não está aí. E esse universo divino busca constantemente, através de elementos humanos, se expressar, dar vazamento à sua sabedoria. E naquele momento escolheu aquele senhor, Geraldo Teles de Oliveira, por uma razão misteriosa X, e mostrou para ele a roda do samsara. E explicou de forma simbólica para ele a lei que nós queremos hoje estudar, a transmigração das almas. Temos dito que nós, como essência divina, aqui deixados pela divindade, sofremos incessantemente o efeito da lei de evolução e de involução em nossas contínuas e constantes existências, as quais hoje vamos a colocar o limite. Vamos começar estudando uma outra questão que também pode vir parecer fantasiosa, e para quem a aceita de bom grado, também vem a ser fantasiosa, porque não a experimenta cabalmente. Estamos falando dos elementais da natureza, dos gnomos, das fadas, dos duendes, das salamandras, dos silfos, toda essa miríade de personagens dos contos de fada que se são bem aceitos pelas crianças e pelo mundo pseudo-espiritual de hoje, não são compreendidos objetivamente como que realmente são. Os elementos da natureza, fogo, ar, água, terra, têm por trás princípios inteligentes que os fazem agir, que os fazem movimentar. Esses princípios inteligentes dos elementos da natureza são as essências divinas, chamadas de elementais. São os fragmentos divinos, a chispa divina que Deus coloca nas pedrinhas, nas plantinhas, nos bichinhos. Assim, toda a essência divina, quando vem ao mundo físico, pela primeira vez, se experimenta na natureza como mineral, como corpo físico de pedra, mas com alma de gnomo, de pigmeu. Vistos clarividentemente, são esses anãozinhos de barba brancas, com seus livros grandes. E evoluem no reino mineral, incessantemente tomando corpos minerais mais refinados,
se encarregam de funções misteriosas dentro das profundezas da Terra. Têm suas famílias. E depois de muito evoluir no reino mineral, quando estão devidamente preparados, passam para o reino vegetal. Essas essências divinas começam a tomar corpos físicos de plantinhas, ervas, raízes, tubérculos. E no processo incessante de evolução, vão tomando cada vez corpos mais complexos de arbustos, de árvores gigantescas. Tem seus mestres, que são os devas da natureza, tem seus templos, tem suas famílias. A família dos laranjais, a família dos pinheiros, e cumprem suas funções na natureza, governados e dirigidos pelos seus mestres, pelos seus regentes dentro da natureza. Cumprem funções extraordinárias no mundo natural. Os grandes magos da antiguidade sempre souberam utilizar os elementais das plantas para seu uso, para curar, para fazer maravilhas. Estas essências divinas, depois de muito evoluírem no reino vegetal, quando estão devidamente preparados, passam para o reino animal. Começam em corpos simples e no percurso de sua evolução vão adquirindo cada vez corpos mais complexos. Têm também suas famílias, seus regentes, suas funções dentro da natureza. E é aqui que depois de muito evoluir dentro do reino animal, quando estão devidamente preparados, a sua mônada, o seu ser, os introduz dentro do reino do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, que somos nós, e viemos ser nós. Muito interessante compreender este processo ao qual estamos atrelados dentro da mãe natureza, para nós experimentarmos, ter todas as experiências da natureza e dentro do reino humano também todas as experiências próprias do animal intelectual equivocadamente chamado homem. Aqui que nós colocamos o limite das existências que a lei divina dá para esse novo período de evolução. São 108 as existências que são assinadas para cada essência que entra pela primeira vez dentro do reino humano, que faz concordância com as 108 contas do colar do Buda, ou com as 108 voltas que o Brahmin, na Índia, dá ao redor da vaca sagrada, simbolicamente, saindo do útero da vaca e voltando a entrar dentro da vaca. Uma vaca simbólica. Estes ritos, este colar do Buda, esta doutrina ensinada por Krishna 1000 anos antes de Cristo, ensinada por Pitágoras na Grécia, como a metempsicose, são joias
da sabedoria universal que a mente de nossos dias é incapaz de absorver, incapaz de refletir, dado o estado depravado intelectual em que nos encontramos. E para aqueles que aceitam, que têm em seu coração um espaço para aceitar este tipo de coisa, o fazem desde um ponto de vista fantasioso. Brincam de gnomos, brincam com fadas, brincam com anjos, com arcanjos, que são os mestres dessas essências, desses elementais, mas não tem uma concepção objetiva destes seres, de suas funções e do contato que nós podemos vir a ter com eles, tanto com os anjos quanto com os elementais da natureza, de como se tem um verdadeiro contato, do preparo esotérico que tem que ser realizado dentro de nós, da purificação de nossa consciência, do conhecimento de nós, da eliminação das impurezas, para poder realmente nos abrirmos objetivamente à convivência com gnomos, com duendes, com fadas, com anjos, com arcanjos, com Deus. Acontece que nossas 108 existências de vida humana temos que descobrir o sendero da vida, o sendero secreto, o caminho de volta, a religação com o nosso ser, a autorrealização íntima. Mas, infelizmente, vivemos nossas 108 existências na vida sensual, na vida horizontal, sem interesse pela nossa origem, por quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e sugados pela vida física, sensorial, material, mecânica, que a nada conduz que não seja a morte. Perdemos a oportunidade de encontrar o caminho secreto e, inclusive, crucificamos aos mestres, envenenamos aos sábios, assassinamos aos profetas e desprezamos com fiereza tudo que tem sabor de divindade. E se a nossa Mãe Divina se esforça 108 vezes para nos dar um corpo humano que nos capacite, porque com o corpo humano, quando estamos capacitados para nos elevar às alturas, no lugar disso, perdemos a chance e entramos, depois das 108 existências vividas sem interesse pela espiritualidade, entramos em um ciclo descendente, involutivo, dentro do seio da Mãe Natureza, em os mundos infernos, degenerando, evoluindo, até isso que se chama a morte segunda, ou a segunda morte. O Dante Alighieri nos fala dos infernos, nos fala dos 9 círculos dantescos. Os astecas de Tenochtitlán
nos falam do Mixtlán, dos infernos aztecas. Os sufis maometanos nos falam de seus infernos. E tanto uns quanto outros não consideram o inferno como um castigo eterno, mas sim como um processo de educação da consciência. Só o cristianismo católico externo, evangélico externo, que não possui a parte esotérica interna, o gnosticismo universal, diz ou afirma que as almas no inferno recebem um castigo eterno. E nós temos que dissentir contra essa opinião, pois consideramos que a divindade ela é justiça e ela também é misericórdia. Se realmente nós precisamos de um castigo, porque temos levado uma vida desorganizada, uma vida fora das leis naturais e fora da lei de Deus, e temos construído hábitos, costumes, temos realizado fatos realmente muito aberrantes em relação à lei natural e à lei divina, temos que ter um castigo, evidentemente. Mas todo castigo tem um final. Aí na justiça dos homens, o ladrão paga com seus ossos na prisão e quando termina o pagamento é libertado. Quanto menos a justiça divina, né? Isso significa o seguinte, que nesse processo evolutivo dessa alma, dessa essência divina, dentro dos infernos, todo um processo que nós também vamos a estudar detidamente, a passagem pelos 9 círculos dantescos, são 9 infernos, né, que o Dante Alighieri estudou e deixou para nós seu conteúdo. Esse passo pelos 9 círculos infernais é doloroso, é um castigo, mas tem um final. Esse final é a morte segunda. Essa morte segunda é a eliminação pela nossa mãe natureza, uma eliminação forçosa de tudo aquilo que nós construímos erradamente ou se agregou à nossa psiquis de forma errada, nossos defeitos de caráter, nossos agregados psicológicos, nossos venenos gorgôneos, nossos pecados capitais, que evidentemente não tomamos consciência deles. E é no mundo dos infernos onde vamos tomar consciência deles, vamos sofrê-los um por um e vamos tomar consciência deles. A consciência é um elemento muito interessante, como estamos explicando o tempo inteiro em nossas palestras. Nós podemos vir tomar consciência de nosso ego plural, virmos nos surpreender do tamanho, da quantidade de elementos indesejáveis que carregamos e com um processo e um procedimento crístico, consciente, podemos vir com muito esforço a nos despojar, desagregar, arrancar, diluir, queimar esses elementos. É um trabalho voluntário que poucas pessoas atrevem-se a realizar ou compreendem ou querem ou se interessam. Como estamos dizendo, quando isso não é feito conscientemente, nas vidas, nas existências que a lei divina nos dá, que a mãe natureza nos dá, esse processo é feito nos mundos infernais obrigatoriamente.
A consciência desperta no mal e para o mal, para sofrer o seu castigo, se polir, se purificar, se limpar forçosamente. Hoje em dia, é comum frases como saiu do armário, assumiu, eu sou assim. São os estados de consciência que realmente estão despertando para a sua natureza egoica, assumindo a sua natureza egoica. Já não há luta de consciência dentro da pessoa para vir considerar que isso que está sendo assumido está errado. É contrário à lei de Deus. Está então adquirindo um despertar de consciência no mal e para o mal. É esse tipo de consciência que vai para os infernos. E ali recebe o seu castigo. E quando termina seu castigo na morte segunda, depois de um período de tempo que vai entre os 8.000 aos 80.000 anos, em período físico, essa essência limpa, pristina, regenerada, sai de volta à luz no reino mineral, prévio análise e estudo dos devas que vão olhar de cima a embaixo se há ou não há restos de agregados psicológicos aderidos a essa essência ainda ou não. Feita a inspeção, aparece de novo sobre a face da Terra um gnomo que começa a se experimentar de novo e a evoluir de novo no reino mineral. Posteriormente virá a se evoluir no reino vegetal, aí vai para o reino animal e volta a ter uma nova oportunidade de 108 existências para se interessar, buscar, achar e percorrer o caminho que lhe leva de volta à sua origem. Que mistério, né? Pois não é que o comum é que, de novo, essa essência não se interessa e desça pelo reino animal, vegetal, mineral, submerso nos infernos, de novo até uma outra morte segunda. Para voltar a subir pelo reino mineral, vegetal, animal e ter umas novas 108 existências no reino humano. Essa é a roda do samsara. Essa é a lei natural que o Criador inventou para colocar as essências divinas aqui a rodopiar na roda do samsara. Essa é a luz astral que o moço de Divinópolis, Geraldo Teles de Oliveira, recebeu em seu sonho insistentemente até que conseguiu criar essa escultura em madeira da roda do samsara, com esses homens se transformando em animais, entrando nas raízes das árvores, se convirtendo em pedras
e subindo em forma de plantinhas, minerais, plantinhas, pássaros, animais, e de novo homens em uma roda que não é incessante, porque também tem um ciclo próprio. E são 3.000 as voltas que a roda do samsara dá para cada essência. Fechado esse ciclo de 3.000 voltas, olha que imensidade de experiência nos reinos da natureza, subindo e descendo, pois a consciência sofre os processos evolutivos quanto sofre os processos involutivos, quanto sofre os processos humanos. Se nessas 3.000 voltas essa essência não se interessou, não se preocupou ou simplesmente não conseguiu percorrer o caminho de volta à sua origem, fecharam-se as possibilidades de autorrealização íntima do ser. Mas, graças a Deus, também terminaram as dores. Essa essência é absorvida, recolhida pela sua mônada divina e se submerge lá no absoluto, do qual nunca mais virá a sair e será infinita e eternamente feliz. Porém, sem a autorrealização íntima de seu ser, sem maestria. Esse aqui o detalhe interessantíssimo. Diz o mestre Samael que essas essências, essas mônadas, já com sua essência, olham para os mestres, para aqueles que conseguiram a sua autorrealização, como uma formiguinha olharia para um ser humano. Eis o tamanho da diferença. Há muito para ser refletido nestas questões. Vamos continuar um pouco mais aprofundando nesta questão. Evidentemente, dentro dessas 3.000 voltas da roda do samsara, entra em ação uma outra lei que chama a lei da espiral da vida. Isso significa simplesmente que aquela essência divina que iniciou o seu passeio pela primeira vez no reino mineral, que fez sua subida pelo reino vegetal, animal, até o reino do ser humano e desceu em seus processos involutivos como animal involuente, vegetal involuente, mineral involuente, até chegar à sua morte segunda. E na sua segunda volta, a experiência de vida é uma oitava superior. E se essa essência dá as 3.000 voltas, consiga uma autoconsciência, uma maturidade, é o que se chama uma alma velha. Isso nos dá a entender que aqui e agora existem uma infinidade de diferenças entre os seres humanos, entre os elementais da natureza, vegetais, animais, minerais. Cada um estamos em um grau de autoconsciência diferente. Somos almas mais velhas, mais novas, dependendo em que momento nos encontramos dentro desse girar da roda do samsara. Tem que estar se iniciando e tem quem está terminando e tem quem se encontra no meio, rodopiando. Por isso, são tão diferentes as pessoas umas das outras. Por isso, há níveis de inteligência diferentes entre os animais, entre os bichinhos. Cachorros mais torpes, cachorros mais inteligentes.
burros mais inteligentes, seres humanos mais burros, menos burros. É maravilhoso compreender este tipo de coisas. Vamos continuar avançando porque a maravilha não termina aqui, a maravilha é infinita. Me surpreendeu pessoalmente muitíssimo um conceito gnóstico que diz assim: no seio de Deus não existe a ditadura. Deus dá liberdade a si próprio. Isso significa, nem mais nem menos, que o nosso ser, a nossa mônada, tem liberdade para nos dar anelos espirituais ou não. Olhem que terrível. Existem na vida a imensa maioria das pessoas, que vivem sem inquietação de tipo espiritual. Pelo simples fato de que seu ser não se interessa pela maestria, por adquirir consciência, autoconsciência consciente, objetiva, e voltar para sua origem como mestre da vida. E aqui temos todo um problema filosófico para analisar. E na vida somos governados, não somos governadores. E na vida somos lunares, quer dizer que a mecânica da natureza nos leva e nos traz conforme ela quer. Quando temos necessidade de fazer xixi, se a gente não faz xixi, a gente mija as calças. Quando temos fome, se a gente não comer, fica irritado, tem que comer. Não governamos nada. O micróbio, um vírus X, nos põe na cama. O sol nos agrada, a chuva nos incomoda. Para alguns, para nós que estamos aqui na sabedoria gnóstica, tentando acordar a outras pessoas, é possível vir a sermos governadores. Tratem de entender que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ele tem atualmente um corpo físico com buracos nas mãos, com buracos nos pés, com seus estigmas. Ele imortalizou o seu corpo físico, mas não é o único. Ele ensinou publicamente os procedimentos crísticos. Um grande mistério que nós vamos pouco a pouco aí desvendando. Mas existe o Conde Saint-Germain, conhecido durante o século XVII, XVIII, XIX, nas cortes da França, nas cortes da Europa. O Conde Cagliostro. E na Índia, Babaji, Mataji, dois irmãos que na realidade eram um casal, um homem e uma mulher, um casal gnóstico, eternos, imortais. Existe a lenda dos imortais na Irlanda do Norte. Enfim, estamos começando a penetrar em umas possibilidades, em uns mistérios extraordinários. Aqueles que decidimos entrar pela senda da auto-realização íntima de nosso ser, podemos vir a ser governadores de nós, governadores da natureza, reis da natureza, deuses junto a Deus, mestres do cosmos, e assim sim entrarmos no absoluto com essa maestria,
com essa felicidade autoconsciente, conquistada, né? Que é o objetivo de por que estamos aqui, de por que Deus cria este esquema, esta roda do samsara e nos põe dentro, para nós buscarmos a consciência, o governo e chegar para Ele com essa maestria. Não vamos continuar. Seria muito longo, né? Deixamos o mistério aberto, deixamos a compreensão aberta para a sua reflexão. E no pé desse vídeo encontrarão uma apostila. No final dessa apostila há uma experiência mística do Venerablemente Samael Aum Weor, maravilhosa e interessantíssima, vivências ancestrais, onde ele narra uma última vida em um planeta distante que já não existe. Sua última vida foi feminina, era prostituta. Desceu aos infernos. Narra alguns processos de recapitulação no mundo animal, vegetal, mineral, infernal. E lembra em sua consciência desperta os momentos em que sobe de novo a superfície da Terra, a luz, e inicia o processo de evolução como mineral, como planta, como animal, até que retorna à evolução humana, encontra seu guru, passa suas peripécias e conquista o segundo nascimento, que o constitui pela primeira vez como homem com H maiúscula. Então, observem as palavras: segundo nascimento, segunda morte, autorrealização íntima de nosso ser. É o mistério, é o que nós pretendemos realizar e é ao qual convidamos aos nossos ouvintes. Muito obrigado.